Aqui em Lajeado, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente as duas representantes da única chapa inscrita para concorrer à reitoria da Universidade do Vale do Taquari, a Univates. A atual reitora, Evânia Schneider, que concorre mais uma vez a esse cargo, e vai ter uma mudança em relação à chapa atual, aquela que está fechando o quarto ano desse ciclo. A Fernanda Pinheiro, que é a vice-reitora, acaba não concorrendo, e quem vai concorrer à vice-reitoria é a Cíntia Agostini, ela que é presidente do Codebate, economista, nossa parceira aqui, sempre comentando também nas terças-feiras, aqui dentro da programação da Rádio Independente, assumindo mais uma incumbência, né? A gente brincava com a Cíntia aqui, essa tem uma agenda bastante concorrida. Vamos falar um pouquinho mais desse trabalho, acho que Evânia recordar aquilo que aconteceu nesses 4 anos, mas também para falar na sequência desse pleito, de como é que vai ser a definição, até porque quando é chapa única, né, é um pouco mais tranquilo. Evânia, Cíntia, obrigado pela presença de vocês, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Gabriela. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui e poder mais uma vez falar um pouco da nossa instituição, né? Falávamos antes aqui de entrar do ar, foram 4 anos de muito desafio, né? E eu quero também iniciar essa fala fazendo um agradecimento muito especial à prof. Fernanda, né? A gente trabalhou muito juntas, ela foi uma grande parceira e a construção agora desse pleito com a Cíntia foi feita justamente com ela também, né? Então, assim, é uma coisa completamente combinada e foi muito bom. Na verdade, eu conheci a Fernanda nesses 4 anos, porque embora fôssemos colegas, a nossa relação era muito pequena, né? Nós éramos de áreas muito distintas. Então, foi realmente muito, muito bom esses 4 anos de trabalho. Mas de muito desafio, né? Nós falávamos aqui, a gente foi um processo eleitoral em meio à pandemia, né? Nós nos elegemos no final de 2020, assumimos em 2 de janeiro de 21, ainda em pandemia e com muitas definições para serem tomadas, inclusive em relação ao retorno. Vocês vão lembrar, né? A fase da vacinação ali em 2021, volta, não volta, as pessoas com muito receio, mas enfim, conseguimos, deu tudo certo. Depois vem mais esses 2 momentos, né, extremamente difíceis que a gente passa em 23, 24 e que afeta muito, né, a vida dos nossos estudantes, né, que é a questão das enchentes que tivemos. Estamos aí ainda com problemas logísticos, né, tendo que administrar estudantes chegando atrasado, estudantes não conseguindo vir, mas enfim, estamos administrando tudo isso e a gente falava fora do ar, né, espero que os próximos 4 anos sejam mais tranquilos, né? E na companhia da Cíntia, gente, que eu não tenho dúvida, né, que será um excelente trabalho. Como tu diz, ela faz muitas coisas e isso também contribui muito, né? Uma das coisas que tem sido muito prazeroso desde que a Cíntia vem. Faz 2 anos agora, né, Cíntia, que nós reformulamos toda a nossa área de relacionamento com o mercado, fazendo com que essa área, inclusive, tivesse a incumbência mais de relações institucionais e mercado, e com um trabalho muito mais propositivo, né, de ir ao encontro das comunidades, de ir ao encontro dos municípios, de ir ao encontro das empresas, das organizações, das associações comerciais e industriais. Nós realmente percebemos nesta caminhada a importância de nós fortalecermos ainda mais essas relações, porque afinal de contas somos a Universidade do Vale do Taquari, nós pertencemos a esse vale, eu sempre disse isso nos meus discursos, mas não pode ser discurso, tem que ser efetivamente ação. Então a Cíntia vai assumir a vice-reitoria e relações institucionais, né? Fica na pasta da professora Cíntia, justamente para que a gente possa intensificar isso ainda mais, né? Eu fiz muitas caminhadas também nesses 4 anos, foram muitas atividades em nível estadual também e federal, mas a gente entende que nós precisamos intensificar isso ainda mais. Cíntia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Gabi, aos nossos ouvintes. Por isso que eu não vim hoje de manhã, para eles não cansarem de mim no dia de hoje. Então, eu não vim de manhã. Mas eles te escutaram? Teve teu conteúdo. Né? Só não esteve presencialmente. Foi gravado, mas eles me ouviram hoje pela manhã. E, assim, agradecer muito, e tenho dito, né, é lisonjeiro e é uma honra para mim fazer parte desse grupo, nesse convite que a prof. Evânia nos faz, né? E assumindo a vice-reitoria com um papel que é um papel de
de dar continuidade para um projeto que nós ampliamos e potencializamos nesses últimos 2 anos e que tem, sim, dado resposta, né, na nossa relação enquanto uma instituição comunitária que é na região. Nós sabemos, né, que este é o nosso papel e talvez, gente, nós nem precisamos falar que a prova disso está o que aconteceu agora nesses últimos períodos, considerando as enchentes, e o que a universidade precisou estar próximo da comunidade e esteve, e ainda está próximo da comunidade em todas as dimensões. Então, vem ao encontro, né, das necessidades, e é uma proposta, sim, né, de trabalharmos juntos, aí, junto com os nossos pró-reitores, que vão estar conosco nos próximos 4 anos. Passado esse período de turbulência, como a Ivânia falou, que seja mais tranquilo, esse período de 4 anos que vem pela frente, o que dá para projetar para a Univates, o que se tem de planejamento, o que ainda pode ser feito de crescimento, de inteligência artificial, de aulas online, que a gente sabe também que acaba sendo uma realidade, né? De fato, essa é uma das questões que está na nossa proposta, no nosso plano de gestão, que é justamente a questão da intensificação de toda essa questão metodológica, né? Integrando ensino, pesquisa e extensão, mas principalmente utilizando muito as tecnologias. Eu estava hoje de manhã ainda conversando com a nossa coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico, o nosso seminário institucional que acontece ali antes de iniciar as aulas, no mês de fevereiro, nós vamos estar falando sobre cultura digital, sobre inteligência artificial na sala de aula, a utilização também por parte dos professores, os alunos já têm usado intensamente, então, mas não só a inteligência artificial, por isso a questão da cultura digital, porque essas são as tendências. Claro que eu sempre digo, o nosso ensino presencial, às vezes as pessoas me dizem, mas vai terminar? Não vai terminar de forma alguma. O que a gente precisa é estar acompanhando as tendências e estar inserindo cada vez mais esses componentes. Claro que a gente também cresceu bastante em relação, sim, a produtos também totalmente digitais. E aí foi essencialmente a área de relacionamento com o mercado, né? Hoje nós temos cursos livres e a Cíntia é a melhor pessoa para falar disso. Nós estamos fazendo cursos de lato sensu completamente à distância, com 400 alunos espalhados pelo estado todo do Rio Grande do Sul. Então, sim, o produto digital, ele também é real, ele está aí. E a instituição, assim, buscou nesses 4 anos realmente se adaptar e a gente quer aperfeiçoar ainda mais, vamos dizer assim, crescer ainda mais em relação às próprias tendências, né? Mas sem esquecer o que é, eu diria assim, a nossa característica, que é a qualidade naquilo que a gente faz. A qualidade dos resultados que nós temos, né, em relação ao aprendizado, e isso a gente tem conseguido manter, tanto é que, mais uma vez, né, nós ficamos classificados como a melhor graduação do Brasil dentre as instituições não públicas. Eu estive aqui há 2 anos atrás para falar disso, né? E esse ano, mais uma vez, isso aconteceu. E isso demonstra que a gente está no caminho certo em relação ao resultado, ou seja, aquilo que os nossos estudantes conseguem comprovar através, né, dos exames nacionais de ensino, né? Então, sim, desafios constantes, né? Mas nós temos certeza que nós estamos preparados e o que nós precisarmos, nós vamos buscar para que isso aconteça. Antes você disse que o ensino presencial ele não vai acabar. Vocês fazem essas adaptações. Quanto % do ensino EAD, do ensino digital, representa hoje comparado ao presencial? Hoje nós temos alunos da graduação presencial, equivale a uns 30% do nosso total de estudantes, né? 30%, perto de 40% do total de estudantes. É um número relevante. EAD. EAD, tá. Isso o EAD é menor que o presencial. Sim. Isso só na graduação. Dá em torno de 30%, um pouco mais de 30% do nosso total de estudantes na graduação estão no EAD. Tá? A maior parte ainda segue no presencial. É presencial. Isso eu estou falando só graduação. Né? Se nós pegarmos, nós temos mais em torno de 1.000 estudantes dos cursos técnicos que são totalmente presenciais. Esses são totalmente presenciais. E aí sim, aí nós vamos para os estudantes de estrito sensu, né? Mestrado e doutorado, é totalmente presencial. E aí sim, dentro da loja dos cursos livres, então nós temos, mas aí são cursos de 4 horas, né, Cíntia? 8 horas, 12 horas, que são totalmente à distância. Isso. E a pós-graduação lato sensu, né? Que é a especialização, que são cursos de 360 horas. Isso. Esses, então, nós temos 2, pelo menos, né? Que são totalmente à distância, e nós temos os totalmente presenciais também. Então, eu digo, não vai terminar.
agora. A tendência é voltar a ter mais o presencial ou ao contrário? A tendência é cada vez ter mais o online? A nossa leitura é de que nós estamos falando de movimentos híbridos, porque nós não podemos nos afastar das tecnologias educacionais, que a gente falava agora há pouco, tecnologias de uma forma geral, e usar essas ferramentas ao nosso favor. Mas que nós vamos ter movimentos que são cursos híbridos. Inclusive, o próprio EAD, via Ministério da Educação, está sofrendo alterações. Tanto que no Brasil ninguém está podendo lançar curso novo de EAD nesse momento. Por quê? Porque o Ministério da Educação está reavaliando todos os cursos EAD no Brasil, tá? Inclusive com proposições, por exemplo, no caso das licenciaturas, de que metade da carga horária seja presencial. Então tem um revisitar. A nossa leitura é de que a gente teve um movimento assim de tudo presencial para muita coisa, não tudo, mas muita coisa EAD, e que agora a gente está voltando a ter um equilíbrio que usar tecnologia, usar ferramenta é importante, mas a presencialidade também é. Então, é nessa linha que a gente trabalha. Tem cursos, tem formações que permitem um 100% EAD e tem cursos e formações que nós vamos trabalhar 100% da presencialidade. E outros ali a gente vai mediar. É um olhar das particularidades do curso, da formação, da extensão dela, do tipo de público. Tudo isso a gente avalia conforme a necessidade. E hoje mesmo os nossos cursos presenciais, né, todos eles têm um percentual à distância. Né? A gente tem cursos com 20%, um pouco menos, onde a gente pega justamente aquelas disciplinas um pouco mais, que nós até chamamos de seminários, né, que são aqueles conteúdos mais teóricos e que exigem muito mais a reflexão e o debate, a discussão, que pode ser online. Né? Então, mesmo nos cursos presenciais, isso na grande maioria das instituições, se não a totalidade, já tem esse componente que a legislação permite, que é de um percentual à distância. A grande questão disso, né, Ricardo, Gabi, os nossos ouvintes, é de que a universidade tem muito conhecimento, gera muito conhecimento em todas as áreas, e nós queremos cada vez mais entregar esse conhecimento das diversas formas para a sociedade. Seja o nosso aluno do técnico que entra, seja no aluno da graduação, seja no estrito sensu, no lato, mas seja num curso livre, numa formação na empresa, na assessoria lá no município, né? Nós podemos atuar nessas diversas áreas, e esse é o nosso papel enquanto uma universidade que é. E é nestas condições que nós imaginamos todo este potencializar, né, das nossas entregas enquanto universidade. Eu lembro que em outros momentos a gente falava, vai se construir mais um prédio, vai se construir mais um centro. Hoje em dia, por essa questão do online, acaba talvez não sendo o principal foco, mas daqui a pouco é algum espaço para fazer uma atividade presencial. A questão de número de alunos, vocês têm algumas metas? O que vocês trabalham nessa chapa única, né, para concorrer à reitoria da Univates? O que vocês trabalham assim como objetivo para 4 anos? A gente não estipulou metas, vamos dizer assim, de crescimento de número de alunos, por exemplo, tá? E sim, muito mais ações para que a gente efetivamente consiga crescer nesses números. Mas não definimos. A gente define nossas metas de captação anualmente. De acordo com o que foi, o que aconteceu no ano anterior, a gente faz uma análise de cenário também, de como está, a partir do trabalho que o nosso marketing faz nas escolas, que ele passa o ano inteiro. Então, ele faz a pesquisa nas escolas de ensino médio com os estudantes, através do nosso programa Explore, do próprio resultado da feira de curso, né, que a gente teve recentemente, faz o quê? Acho que nem sei se faz 30 dias já, onde nós tivemos aí mais de 6.600 estudantes. A gente daí, de ensino médio, né, a gente projeta. Né? Nós não entendemos que nós estamos num momento assim de ficar dizendo assim, nós vamos crescer 5 mil, até tentamos fazer esse exercício, nós vamos chegar em 5 mil alunos no ensino à distância, 8 mil alunos, 9 mil alunos no ensino presencial. O contexto, não gosto de usar a palavra mercado para isso, né? Mas o ambiente em que a gente está inserido na área educacional, ele tá muito incerto. Então, a gente realmente faz isso no dia a dia, né? De um ano para o outro. Então, não tem esse tipo de meta. Nós temos metas de sustentabilidade, né? E aí envolve tudo aquilo que a instituição pode fazer, né? Então, ou seja, nós temos metas de sustentabilidade para os nossos diferentes programas, né? E aí, então, sim, que tipo de ação a gente vai fazer dentro da pesquisa, da pós-graduação, do estrito
senso, da sustentabilidade da própria graduação, porque nós somos, dos cursos técnicos, enfim, nós somos uma instituição comunitária. Enquanto comunitária, nós não temos um dono, mas nós vivemos do recurso que nós geramos, né? Então, o nosso grande cuidado tem que ser justamente manter a instituição sólida, com recursos para poder investir no que ela necessita para estar constantemente atualizada. E sim, Ricardo, prédios, não se tem nenhuma previsão de construção de prédios nos próximos 4 anos para a área do ensino. Talvez surjam outras necessidades, né? Mas mesmo isso não tem nenhum tipo de previsão. Teria que acontecer algum tipo de oportunidade. Né? Hoje são 20 vários. 22, 23. 23. Tá? Mas aí assim... É um custo a menos já para a universidade, sim. Tem esse lado bom. Mas aí tem de tudo que é tamanho, né? Sim, Também a gente tem sim. que imaginar isso, né? A gente classificou, né? De 1 até 23, mas tem prédios de tudo que é tamanho. Incluindo um centro esportivo maravilhoso, Isso, incluindo um teatro maravilhoso, uma Isso. biblioteca maravilhosa, que são exemplos aí para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, né? E essas são coisas, né, gente, que nós temos que olhar. Nós olhamos para casa como um todo. A gente tem que olhar para o teatro, a gente tem que olhar para o complexo, a gente tem que olhar para a formação do nosso aluno e como nós pensamos a integralidade, né, de tudo isso. Talvez a grande obra, que não é uma obra nesse momento em que a gente está fazendo, é estruturando o nosso hub de saúde. Esse sim foi uma captação de recurso que nós fizemos via FINEP e que vai possibilitar os nossos alunos da saúde, das engenharias, a aplicarem muito, né, em termos de simulação, em termos de produção de conhecimento, de pesquisa, de inovação e, inclusive, de novos negócios. Então, esse, sim, hoje é uma estrutura, não é um novo prédio, mas é uma estrutura que a gente está adequando. É uma adaptação, nós vamos adequar o prédio 16, Isso, né? Então, não é um novo prédio. O que é o orçamento da Univates hoje? É possível destacar esses números? Nós estamos justamente agora fechando o orçamento, tá? E eu ainda não vi o número final. A gente deve estar trabalhando isso na próxima semana. Eu não vou te dizer porque eu vou... Está em vigor? Eu vou te mentir nesse momento, tá? Eu realmente não sei ele exatamente. Saiu o orçamento da prefeitura, né? Claro que é outra situação, mas 670 milhões é uma coisa... Tinha curiosidade. O nosso gira em torno de 200 e alguma coisa, se eu não me engano. É um pouco mais de 200 milhões da universidade. Na verdade, a fundação, ela tem os outros negócios também, né? Mas, se eu não me engano, esse ano está nisso, tá? E eu não sei quanto vai ficar realmente para o ano que vem. Deve aumentar, sim. Sempre aumenta, mas o nosso não aumenta muito, tá? Literalmente, porque a gente tem que imaginar o seguinte, por exemplo, o aumento, por exemplo, na receita da própria graduação, são percentuais muito pequenos que a gente reajusta. Teria que ter uma entrada de alunos muito grande ou uma entrada de outros serviços para que esse orçamento aumentasse muito. Então, por isso eu digo, o nosso trabalho tem sido muito mais no sentido de manter esse equilíbrio entre receitas e despesas e com fôlego para que a gente possa investir no que é preciso e necessário. E falando da eleição, é chapa única, mas tem um processo de votação, como acontece, quem é que está apto a votar, e também vamos reforçar aí a data que acontece essa eleição. O nosso colégio eleitoral ele é composto por toda a comunidade acadêmica e mais a representação externa através dos representantes na Assembleia da Fundação, da FUVATS. Tá? Então, quando a gente fala toda a comunidade acadêmica, são todos os estudantes. Nós ontem à noite, inclusive, tivemos um espaço de reunião com os estudantes, que a gente está tendo essa semana com estes públicos. Os professores da instituição, todos, de todas as modalidades que estão no nosso quadro de carreira. Os nossos técnicos administrativos, né, então, que trabalham na instituição, e, como eu disse, a representação externa através dos membros da Assembleia. Hoje à noite nós temos um espaço de reunião das 17h30 às 18h30 com os professores e os membros da Assembleia, e amanhã, no último dia da campanha, amanhã termina o período que a gente pode fazer campanha, nós temos um espaço nesse mesmo horário, sempre 17h30 às 18h30, com os técnicos administrativos.
Entramos em feriadão, né, na instituição, voltamos no dia 4, né, então de novembro, e as eleições iniciam no dia 5, né, como tu disseste no início. No dia 5, às 9 horas da manhã, até o dia 11. Nós sempre damos, sempre, assim, historicamente, que eu me lembro da instituição, as eleições sempre têm a opção de todos os dias úteis da semana. Então, como vai começar na terça, vai até segunda da outra semana. Será por sistema online. Nós desenvolvemos, o nosso NTI desenvolveu um sistema lá em 2020 por causa da pandemia, né? As pessoas não estavam presencialmente. Deu muito certo. A gente contrata uma empresa para auditar o processo. Deu muito certo, então nós vamos repetir agora, né? A votação, as pessoas vão poder fazer de onde elas estiverem. Então, a gente, inclusive, tem aproveitado para pedir que, de fato, as pessoas participem. No passado, tinha uma urna, tinha que ir lá, né? É o site normal da Univates, vai ter um campo lá para... Na verdade, é enviado o procedimento e o link para os eleitores, né? Porque tem o colégio eleitoral, não daria para estar no site, porque tu tem o colégio eleitoral, né? Tem uma verificação do vínculo das pessoas, então é um espaço reservado de link. Quantos eleitores estamos falando? Mais de 7 mil. Mais de 7 mil. É. Bom, e aí... um voto basta? É como na eleição para prefeito ou muda o estatuto da Univates? Não, por isso que eu digo, se ela votar e eu votar, né? Só falta nós não votar, né? Mas enfim, não, mas brincadeiras à parte, tá? A gente tem conversado muito com as pessoas e na outra eleição também, já quando foi chapa única, eu e a Fernanda, a gente sempre pede muito para que as pessoas votem. Basta um voto. Sim, basta. basta. Sim. E tem a opção de nulo e branco também? Sim, Tem também. sim. Então, que a gente possa efetivamente, porque esse é o processo da eleição que legitima a gente. Então, nós anunciamos, né, a nossa candidatura já no mês de julho. Tá? E além da nossa candidatura, nós anunciamos também internamente quem seriam os pró-reitores, a eleita reitora e vice, mas a gente fez questão de, inclusive, também dizer quem seriam os pró-reitores de ensino e de pesquisa e pós-graduação internamente, para que justamente as pessoas pudessem avaliar e se entendesse que essa composição não atendia às suas necessidades, outros se apresentarem. Eu não sei, mas enquanto centro universitário que nós fomos, que daí tinha a figura de reitor desde então, de 99, até agora nunca teve uma segunda chapa. Sempre foi chapa única. Sempre foi chapa única. Sempre. Foi de 99 até, então, 2020, o professor Ney sempre encabeçando como reitor, e aí a vice-reitoria alterou nesse período. E aí, então, 2021... né, assumimos, mas a eleição em 2020, eu e a Fernanda, e agora eu e a Cintia. A propósito do Dr. Ney, que deve estar saindo da Univates depois de 40 anos, ele é o presidente da FUVATS, e aí tem um outro processo também eleitoral, né? O Cirne é um candidato que já se colocou à disposição, ainda tem chance de termos outra chapa, mas hoje seria ele? Isso. Para a FUVATS, né? Isso, o Cirne já se colocou, né? E o processo para inscrição de chapa na fundação vai até, se eu não me engano, dia 13, agora eu não tenho exatamente, mas eu acho que é 13 de novembro. E a eleição na fundação é no dia 23. Que é o dia da Assembleia. Muito bem. Evânia, Cíntia, obrigado pela presença. Sucesso para vocês. Contem aqui com a Rádio Independente. Estaremos acompanhando também e destacando bastante, né, o trabalho que é feito na Univates. Muito obrigada, a gente que agradece. Mas temos muito por fazer, mas acho que a comunidade toda, né, entende o papel da Univates e nós vamos trabalhar para isso sempre. Obrigada, gente. Muito obrigada, tá? Esse espaço é sempre muito importante porque é uma forma também de nós chegarmos a toda a comunidade do Vale do Taquari. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece. Conversamos com a reitora da Univates, né, que agora concorre à reeleição, Evânia Schneider, e terá candidata a vice na sua chapa, Cíntia Agostini.